É só começar a estudar o regime militar no Brasil que surge a grande dúvida. O que foi o AI-5, professor? Só que para entender legal essa matéria deste vídeo, vocês já devem ter estudado o governo Castelo Branco, que foi marcado por 4 AIs, e um pouquinho do governo Costa e Silva, e sabe que em dezembro de 1968, Costa e Silva editou o famoso AI-5, o mais opressivo de todos os atos institucionais, que dava superpoderes ao presidente da República. Pelo AI-5, o presidente podia fechar o Congresso por tempo indeterminado, caçar políticos eleitos pelo povo, transferir, aposentar ou até demitir funcionários públicos, decretar estado de sítio e, finalmente, suspender o habeas corpus. Daí surge a próxima dúvida. O que era o habeas corpus? Habeas corpus é um recurso jurídico utilizado quando você está sofrendo constrangimento no seu direito de ir e vir. É um remédio. E atualmente está na Constituição Federal. Lá no artigo 5º, no inciso 68, todos temos direito ao habeas corpus. Então, se você está sofrendo coação ou mesmo abuso de poder, você pode entrar com esse pedido. Com base no AI-5, o presidente fechou o Congresso, cassou centenas de mandatos de políticos e prendeu milhares, vou repetir, milhares de pessoas que se opunham ao regime militar. Quando Costa e Silva sofreu derrame e não podia mais governar, pela Constituição deveria assumir seu vice. Só que uma junta militar desrespeitou a lei, reabriu o Congresso para aprovar a indicação de um novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici, que vai governar de 1969 a 74. Foi o governo mais repressivo da história brasileira. O governo Médici é considerado o mais simbólico do regime militar, porque durante seu governo ocorreu de tudo. Sua popularidade ficou em alta, houve propaganda intensa, tanto contra quanto a favor. Acontece o chamado milagre econômico e, coincidentemente, com os anos de chumbo, que é o período entre a publicação do AI-5 e o fim do governo Médici. Sobre a propaganda, o slogan mais repetido durante seu governo era Brasil, ame-o ou deixe-o. E a frase amar ao Brasil significa que você deveria concordar com o regime militar e todos seus princípios. E deixe-o era direcionado aos opositores e críticos do governo, convidando-os a se retirar do Brasil. Foi no ano de 1970 que ocorre a Copa do Mundo. E o Brasil, no futebol, foi tricampeão. Daí o governo Médici, o próprio Médici se apresentava como um homem do povo, apaixonado por futebol, torcedor número 1 da seleção brasileira, e apresentou ao povo essa conquista do futebol como mais uma vitória do seu governo. Mas precisamos também falar desses anos de chumbo. De acordo com o livro azul que vocês têm, foi durante esse governo que os agentes do DOPS se aperfeiçoaram nos seus métodos de interrogatório, utilizando espancamentos, choques elétricos, afogamentos e outros métodos de tortura.
Foram os anos de chumbo, durante o governo Médici. Só que também houve um milagre econômico. Então, na economia, se comparar o governo Médici com o Castelo Branco, o sucesso foi estrondoso. Porque durante o governo Médici, houve um conjunto de fatores. Primeiro, o PIB do Brasil crescia a taxas de 10% ao ano. A inflação estava relativamente baixa. E o Brasil triplicou seu comércio exterior. Então, o milagre econômico realmente aconteceu. Muitas pessoas não acreditam que houve anos de chumbo coincidindo com o milagre econômico. De acordo com Hélio Gaspari, até hoje há essa negação. Mas os dois momentos se coincidem. Nos anos 1970 foi de maior sucesso, tanto pelo futebol quanto no sucesso econômico. Porque o governo do Médici, ele investia, abriu as portas do Brasil para investidores estrangeiros. Como se chegasse no Brasil uma chuva de dólares. E mudou tudo no Brasil. Principalmente no sul e sudeste, a paisagem mudou. Surgiram grandes mercados, shopping center, considerados grandes templos do consumo. A classe média se beneficiou muito sobre isso, com compras de carro, de produtos, de todos os tipos. Para vocês terem uma ideia, em 1960, não havia nem 10% das residências no Brasil com televisão. Mas durante 1970, esse número saltou para 40%. Devemos falar do outro lado do milagre econômico, porque os gastos sociais foram cortados e a classe trabalhadora de baixa renda viu seus salários cada vez serem mais achatados. Além disso, o número de analfabetismo aumentou, de mortalidade infantil também, e o Brasil bateu recorde em acidentes do trabalho. Quando chegou no ano de 1973, por motivos internos e externos, o milagre econômico dava sinais de esgotamento. Era o fim do milagre econômico, principalmente por causa da crise do petróleo lá no Oriente Médio, devido a uma guerra que ocorria entre os árabes e os israelenses, e o Ocidente apoiou o lado de Israel. Então os árabes, em retaliação, esses países da OPEP, quadruplicaram o preço do petróleo. O PIB começou a declinar, a inflação voltou a crescer e a dívida externa e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres também aumentaram. O Brasil, que estava na colocação de 10ª potência capitalista do mundo, continuava sendo um país com alta concentração de renda e que deixava a desejar nos seus indicadores sociais. Natasha. E esse foi o fim do milagre econômico.